A paz do Senhor Jesus, jovens, eu sou o presbítero Davidson, aqui da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Estou falando de Campo Grande, na cidade de Cariacica, Espírito Santo, Brasil. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Nayara e é um prazer estar com vocês aqui. A paz do Senhor, juventude, eu sou o Matheus Nunes. A paz do Senhor, jovens, eu sou a Tainara e também estou muito feliz de estar com vocês. Gostaria de convidar você para curtir, compartilhar, deixar o seu like. Você, visitante, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco. Diga aqui no chat de onde você interaja com a gente, vai ser um prazer responder todos vocês. Jovens, nós vamos estudar hoje a lição de número 8, com o título Davi, um encontro, um livramento. Seu Deus eterno e poderoso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade que nós temos de ouvir a tua mensagem por meio deste canal. Agradecemos porque o Senhor se faz presente aqui e pedimos que o Senhor se faça presente na vida de cada pessoa que nos escuta neste dia. Usa-nos com poder e graça, que a tua palavra, Senhor Deus, alcance os corações. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, juventude! Meu nome é Mariana e estarei fazendo a leitura bíblica em classe com vocês, que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 25, no versículo 3 ao 11, que diz assim: E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, e enviou Davi 10 homens, e disse aos jovens: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus jovens, e eles te dirão: estes jovens, pois, sem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses que degolei, para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? E essa foi a leitura de hoje. Tchau, jovens! Na aula de hoje, nós vamos continuar explorando a história de Davi, o rei Davi, com a sua fé e ação em meio às adversidades da vida. Sempre estamos aplicando a realidade de cada jovem, do jovem cristão. E hoje não vai ser diferente. Porém, a gente vai ter um enfoque maior sobre a vida e as atitudes de Abigail, como isso vai impactar na minha vida, na sua vida, jovem. A pergunta inicial é: jovens, vocês sabem quem foi Abigail? Estamos aqui com a Larissa. Larissa, você sabe quem foi Abigail na Bíblia? Sim, Abigail foi uma das esposas de Davi e antes dela ser esposa de Davi, ela era esposa de Nabal. Amém, obrigada, Larissa. Estamos aqui com o Luiz. Luiz, você sabe quem foi Abigail na Bíblia? Sei. Ela foi esposa de Davi, inclusive ela foi uma mulher muito sábia. É um exemplo de como administrar e conduzir o seu lar. Amém, obrigada, Luiz. Estamos aqui com o João Guilherme. João, quem foi Abigail na Bíblia? Então, Abigail na Bíblia, no contexto de Davi, foi a esposa de Nabal que futuramente viria a ser a esposa de Davi. Amém, obrigada, João. Abigail foi uma mulher virtuosa, que soube a hora certa de entrar em ação, impedindo que Davi cometesse um grave erro. E na mesma ação, ela edificou a sua casa, salvando a sua vida, a vida do seu marido, a vida dos trabalhadores, toda a sua família, dos atos tolos do seu marido. Ela foi usada por Deus para que Davi não viesse sujar suas mãos com sangue, buscando a vingança da insensatez de Nabal. Que o nosso desejo é que cada jovem possa se inspirar nesse exemplo de uma vida de busca ao Senhor, com uma postura de coragem, edificando sempre as suas vidas e a vida do próximo diante das crises. Crise todo mundo passa, os jovens passam. E a pergunta é: qual é os seus desafios nesse mundo tão difícil que todos os dias nós estamos tendo que tomar decisões, escolhas? Quais têm sido os nossos passos? Nós possamos agir sempre com humildade, com confiança diante das adversidades e com fé, com sabedoria, guardando
guardando sempre a palavra de Deus em nossos corações. Tópico 1. Palavras tolas, consequências indesejadas. A paz do Senhor, jovens! Eu sou o João Guilherme e estamos em mais um Caminhando pela História. Um livramento providencial foi a história do encontro entre Abigail e Davi. A história de Abigail e Davi acontece por volta de 1000 anos antes de Cristo, durante o período que Davi ainda era fugitivo do rei Saul. Davi já havia sido ungido como futuro rei de Israel, mas atravessava um momento difícil, com um pequeno grupo de seguidores. Durante uma viagem, Davi e os seus homens protegeram o rebanho de Nabal, um homem rico, mas de coração insensível. Quando Davi pediu a Nabal uma ajuda para sustentar os seus homens, ele rejeitou e insultou a Davi. E com certeza isso enfureceu o próprio Davi, que com seus homens armados estava prestes a atacar a Nabal. No entanto, Abigail, a esposa de Nabal, soube da situação e, com sabedoria, foi até a Davi. Ela trouxe presentes e pediu desculpas pelo erro de seu marido, apelando então à misericórdia de Davi, alegando que a vingança não pertence a ele, mas sim a Deus. A atitude de Abigail evitou um conflito desnecessário e, mais importante, impediu que Davi cometesse um erro que poderia prejudicar a sua futura ascensão ao trono. Davi, tocado pela sabedoria dela, reconheceu que aquela intervenção foi um livramento de Deus e agradeceu por ela ter impedido derramamento de sangue. Na época, a vingança era vista como uma resposta comum a ofensas, mas para alguém como Davi, que seria um futuro rei, agir com sabedoria e evitar o derramamento de sangue era crucial para manter sua imagem como líder justo. Então, a intervenção de Abigail foi essencial para preservar tanto a vida de muitos inocentes quanto o caráter de Davi. E foi isso, jovens, esse foi o nosso Caminhando pela História. Nós olhamos o texto de 1 Samuel 25 e nos deparamos com Nabal. A primeira coisa que já vemos na pessoa de Nabal é a sua arrogância, o seu orgulho e a sua soberba. Ele faz muito jus ao seu nome, ao significado do seu nome. Nabal, por significado, a palavra insensato. O primeiro contato que Davi tem com Nabal, ou com o povo que Nabal sustentava, foi muito antes. Na realidade, os pastores de Nabal conviviam com Davi durante um tempo. E durante todo este período, Davi ele sustentou os pastores de Nabal. Agora, em um outro momento, em uma outra questão, onde Davi está passando por um momento onde ele necessitava de mantimento, ele foi fazer uma proposta, e era uma proposta justa a um homem rico, a um homem que era farto. A palavra nos fala que ele era um homem rico, que ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Isso demonstra o poder aquisitivo que Nabal detinha. Entretanto, da mesma maneira que ele era cheio de riquezas, ele era cheio de insensatez, cheio de tolice. Davi, ao fazer a proposta, imaginando que, assim como ele fez bem, ele também receberia o bem, ele recebeu o mal pelo bem que aquilo que ele foi feito. Nabal não apenas recusou, mas foi grosseiro, humilhou Davi. Na realidade, ele pergunta, quando nós lemos o texto, nós vemos ele perguntando: quem é esse Davi? Existem tantos filhos de Jessé, existem tantos servos que se rebelam contra os seus senhores. Ele foi grosseiro, rude, sem necessidade alguma. E isso foi imputado como tolice a ele, pois quando nós vemos mais pra frente, se não fosse a sua mulher, se não fosse Abigail, ele seria morto. Davi estava pronto para matar qualquer homem da casa de Nabal. E Provérbios 14:17 nos fala sobre uma atitude que um tolo normalmente toma, que é de se encolerizar, que é de se soberbecer e se dar por seguro. E foi isso que aconteceu com Nabal. Entretanto, quando nós vemos o fim, em 1 Samuel 25, nos capítulos 36, 37 e 38, Nabal morreu em sua tolice. Ele era dado à embriaguez e morreu. A King James fala que o coração dele parou. Então, algo que se assemelha a um infarto. Devido à sua insensatez, ainda que postergada por sua mulher Abigail, ele morreu na sua tolice. De acordo com o exemplo de Nabal, nós precisamos guardar os nossos corações, guardar a nossa boca, guardar o nosso entendimento na palavra de Deus. Cada ato, cada palavra sempre vai trazer alguma consequência. Quando a gente passa aqui para palavras insensatas, vem aquele ensino de Paulo. Ele escreveu aos Colossenses dizendo, Colossenses 4:6, apóstolo Paulo incentiva os cristãos que
trate as pessoas com palavras sempre agradáveis, temperada com sal, para que saibam como responder a cada pessoa. De que maneira Nabal se expressou mal a responder os enviados de Davi e quais foram as consequências na prática, na vida dele e na sua família? A palavra de Deus, ela nos orienta o tempo todo a tomarmos cuidado com aquilo que a gente fala. O escritor do livro de Tiago, ele diz que aquele que refreia a sua língua, ele domina o seu corpo. Porque mesmo ela sendo um membro tão pequeno, ela causa um grande estrago. Na vida de Nabal, nós vemos isso. Uma palavra que ele deu de forma ríspida, impensada, colocou em risco a sua vida e a vida de toda a sua família. Graças ao Senhor Deus, ele tinha uma mulher sábia que interveio nessa situação e salvou toda aquela comunidade. Apenas Nabal que morreu em sua insensatez. A palavra do Senhor, ele diz que nós devemos santificar o Senhor Deus no nosso coração para responder com sabedoria a qualquer que perguntar a razão da esperança que é em nós. Não pense vocês que as pessoas elas tomam decisões em casos isolados. Na verdade, a gente toma decisões com base em construções. Nabal, ele só deu uma resposta dessa forma porque ele era um homem duro. Assim como Abigail só tomou aquela posição porque ela era uma mulher sábia. Aqui, no exemplo de hoje, através do estudo da lição sobre Davi, nós percebemos que nós precisamos vigiar o nosso coração em todo o tempo, porque haverá momentos em que nós teremos que dar palavras, tomar posições, e a construção que nós estamos fazendo dia após dia é que dará o resultado. A palavra do Senhor diz também em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquilo que for promover edificação para os que escutam. Aquilo que é puro, aquilo que é sábio, aquilo que é louvável, nisso pensais, porque aquilo que a gente pensa aqui, sai aqui. A boca fala aquilo que o coração está cheio, diz a palavra de Deus. Mas a gente sabe que o nosso coração é uma linguagem figurada para expressar aquilo que a gente pensa ou aquilo que a nossa alma consome. Palavras indesejadas, elas geram consequências indesejadas. Na verdade, o que Nabal queria era se sobrepor como um homem poderoso, mas na verdade ele estava demonstrando a fragilidade do seu próprio caráter, de quem de fato ele era. O que chama atenção nisso é que cada jovem precisa sempre buscar uma vida reta de acordo com a palavra de Deus e ter essa construção dia após dia, com a leitura bíblica devocional, por exemplo, todos os dias buscar na palavra de Deus, buscar os domingos, a segunda, a terça, a quarta, todos os dias, incessantemente, cada dia, construir uma vida pautada, alinhada com os princípios da palavra de Deus, porque isso sim vai gerar em cada um de nós bênçãos, vitórias, conquistas, porque vai ser uma vida direcionada pelo Espírito Santo. E nesse ponto das consequências, Paulo, quando escreveu aos Gálatas 6:7 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso colherá. Esse é um princípio. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. E veja, esse homem plantou palavras sensatas, ele iria colher da mesma forma. Então, falando sobre Nabal, o que ele plantou, qual seria a sua colheita se não tivesse a intervenção de Abigail? Nabal, ele plantou insensatez, ele foi arrogante, ele foi tolo, e ele, até mesmo sem pensar, deu uma resposta que iria trazer tragédia, iria trazer calamidade. Davi iria ali com 400 homens, iria destruir, iria sujar suas mãos, haveria morte, haveria prejuízo para Nabal, muito grande, e para Davi, que sujaria suas mãos com sangue inocente também, por causa de Nabal. Ele iria sujar suas mãos, levando muitas vidas à morte. O que isso nos traz para o dia de hoje? Às vezes uma resposta sem pensar, uma resposta orgulhosa, arrogante, uma resposta tola, pode intervir em todo o seu futuro. Às vezes algo que nós fazemos hoje aqui, sem pensar na nossa insensatez, pode mudar o rumo de toda a nossa história, até mesmo interrompendo os planos que Deus tem para nós. Então nós temos que ter muito cuidado, muita sabedoria ao responder, ao falar, ao tratar com os nossos dilemas, com as nossas decisões, ter humildade, porque Nabal era orgulhoso, era soberbo. Se ele tivesse tido ali um pouquinho de humildade, pelo menos, ele poderia ter mudado toda a situação. Nós temos que ter muito cuidado com o que falamos, com o que dizemos, porque isso pode mudar todo o curso da nossa vida. E olha como o mundo, ele vende uma imagem pra gente distorcida. O mundo fala que nós, jovens, devemos focar no nosso crescimento material, financeiro, intelectual. E aí a gente coloca todas as nossas forças, que é o auge da nossa energia, nessa construção. Hoje qualquer jovem, ele quer construir uma casa, ele quer ter um carro, ele quer se estruturar. E isso não é errado. Mas veja,
seja, existem coisas e outros pilares a serem fundamentados nesse momento que são muito mais importantes do que a construção exata agora de um império. Por quê? Nabal, ele tinha riquezas, ele tinha uma família, ele tinha servos, ele tinha coisas que a maioria das pessoas gostariam de ter. Então ele já poderia dizer como aquele homem tolo da parábola de Jesus: ah, minha alma pode descansar porque eu já tenho tudo o que eu quero. Mas ele esqueceu do mais importante, que era o crescimento interior dele. Por dentro, ele ainda era pobre, cego, nu, ele não tinha sabedoria. Então ele investiu todas as suas forças e energias em coisas que são perecíveis porque ele morre e deixa. Enquanto que se ele tivesse construído o seu caráter, tivesse passado por situações de provas para que ele pudesse crescer, tivesse focado em Deus, em agradar ao Senhor, ele teria tanto riquezas quanto sabedoria para aproveitar essas riquezas. Se o jovem compreende que ele precisa primeiro crescer em Deus, é muito importante que o jovem tenha, inclusive o que o jovem faz para Deus. Mas o mais importante ainda é o que Deus tem de você, jovem. O quanto de fato você pertence e se entregou ao Senhor. O quanto de fato Cristo vive em você. Eu não digo aqui o quanto que você canta, ou no seu desempenho, no serviço cristão, por exemplo, mas aquilo que Deus tem de você. Que cada um de nós possamos buscar o Senhor, entregando e construindo uma vida espiritual forte em Deus, firmada na palavra, firmada em Cristo Jesus. Porque se este homem não tivesse uma mulher virtuosa, ele estaria arruinado. Tudo que ele tinha estaria arruinado. Mas Deus providenciou para ele uma esposa, uma mulher virtuosa. Abigail é um exemplo de uma mulher que foi senhora do seu destino. Ela não cruzou os braços e deixou a vida levar. Ela não deixou a vida dela acontecer sem ela. Ela viu que o mal já estava determinado sobre sua casa e que todos seriam mortos por causa do coração maligno de seu esposo Nabal. Então ela toma uma decisão e ela vai de encontro a Davi. Ela vai com humildade, ela vai com sabedoria, ela leva presentes. Abigail é exemplo de alguém que antecede as questões. Muitos problemas que a gente vive é porque nós não antecipamos nossa conduta, nós não tomamos os devidos cuidados para evitar que aqueles problemas cheguem até a nossa vida. Grande parte ou a maioria das dificuldades que nós vamos viver na vida, nós plantamos, então nós vamos colher. Abigail não. Ela não deixou a sua vida acontecer sem ela. Ela foi senhora do seu destino, ela decidiu, ela agiu, ela confiou na bondade de Deus e ela, de forma humilde e sábia, salvou sua casa, salvou sua vida e Deus a recompensou e ela se tornou, mais tarde, a esposa do rei Davi. Deus abençoe você. Por que nós consideramos Abigail uma mulher virtuosa? Abigail foi maravilhosa, ela foi cirúrgica. Ela poderia ter se desesperado, poderia ter tomado outra atitude, mas ela foi sábia, ela foi humilde, teve ali a delicadeza de dar sua opinião a Davi humildemente, e isso traz a ela características de mulher virtuosa, a mulher ali de Provérbios. Ela pensou, ela poderia ter sido omissa. Por certo, esse homem deveria ser arrogante como esposo, ela poderia ter pensado, ele que falou, ele que colhe as suas consequências, mas não. Ela foi justa, ela foi sensível, ela pensou não somente nela, mas ela pensou também em Davi, ela pensou nos outros que poderiam ser prejudicados através da atitude de Nabal. A atitude de sabedoria de Abigail torna ela essa mulher sábia, torna ela essa mulher parecida com a mulher de Provérbios, a mulher virtuosa. Essa atitude que ela teve seria a atitude que nós deveríamos ter em situações que trouxessem risco para nós e até mesmo situações cotidianas. Pensar antes, analisar a situação, tendo um êxito, porque através da sabedoria dela, ela salvou muita gente.
Exatamente. E cada jovem possa ter esse exemplo de Abigail, que não foi omissa, mas foi corajosa. Buscou a solução de acordo com os princípios da palavra de Deus. A Abigail tinha um problema sério. Ela poderia simplesmente falar, isso não é comigo. Muitas vezes, irmãos, jovem, você tá com um jovem amigo seu, tá com um problema, você sabe que o caminho, a decisão, as palavras, as escolhas dele vai gerar morte, destruição na vida dele. Você vai se omitir? Ou você vai apoiar esse erro dele? Não, de forma alguma. Que você seja corajoso como Abigail, tenha palavras de vida eterna para ele. Você possa confrontar, falar a verdade em amor, trazer o bom conselho. E mais, sobre o conselho, buscar conselho no lugar certo, com pessoas certas. Então, glória a Deus, porque você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem líderes. Nós temos a palavra de Deus, nós temos um Cristo vivo. Jesus é uma realidade. E ele está conosco e ele está pronto a dar o bom conselho para que cada jovem possa ser preservado. Diante disso, você está disposto ou pronto a ser enviado por Deus? Ser um homem, ser uma mulher, ser um jovem, canal de bênção na mão de Deus? Nós podemos afirmar que Abigail foi enviada por Deus para resolver essa situação. Nabal, ele tomou assim uma atitude tola, mas Davi, ele também estava caminhando para um propósito que não seria bom para o seu nome, para o seu reino. Ele iria destruir toda uma comunidade por causa de um homem insensato. E aí, neste momento, Abigail, ela se levanta, como o provérbio diz, que a mulher virtuosa, ela edifica a sua casa, enquanto a tola destrói com as próprias mãos. Ela não, ela é aquela pessoa que sustenta. Ela se posicionou. A nossa líder, Cristina, ela sempre fala, ó, se posiciona e sobe, cobrando o posicionamento de nós que somos jovens. Porque um marco para a juventude de hoje é a palavra apatia. Muitos jovens são apáticos. Só faz aquilo que é pedido, não pensa, não consegue ver além daquilo que está na superfície, não consegue ir a fundo. Esses dias, eu pedi um favor para um jovem daqui da igreja, e é um jovem muito abençoado pelo Senhor. Eu achei muito interessante, porque além de fazer aquilo que eu pedi, ele fez mais, e aquilo chamou muito a minha atenção. Eu disse, poxa, que legal, esse jovem, ele conseguiu sair da apatia, ele conseguiu enxergar além daquilo que estava na frente dele. Por quê? Porque ele tem um coração ensinável, ele tem um coração aberto. Então, o que fez com que Abigail tomasse uma decisão certa? Era o seu coração que estava correto diante do Senhor. Nós que somos jovens temos que pedir dia após dia para que o Senhor sonde o nosso coração, como o salmista fez. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, porque só assim nós teremos a possibilidade, nós teremos capacidade para nos posicionarmos de forma correta adiante das diversidades. É um tópico 3, livramento no tempo presente. Diante da fragilidade de Nabal, que poderia ter ocasionado uma grande tragédia na sua vida, na sua comunidade. Qual postura os nossos jovens hoje devem adotar para uma vida vitoriosa? Quando nós olhamos para a vida de Nabal, não apenas para a vida, mas essa história, todo esse contexto, nós vemos o exemplo de dois corações, Nabal e Abigail. Enquanto o coração de Nabal era um coração orgulhoso, soberbo, vaidoso, cheio de autojustiça, nós vemos o coração contraposto de Abigail, coração humilde, submisso, cheio de virtude. A verdade é que, ainda que Nabal fosse um homem formado, alcançado tudo aquilo que humanamente se destacaria e é tido como um sucesso, a verdade é que Nabal ele não sabia lidar com suas próprias fraquezas. Enquanto jovens também não são desta mesma forma, não sabem lidar com seus pecados, não sabem lidar com as suas falhas, não sabem lidar com fraquezas e com pontos do caráter que estão te levando para lugares que você não imaginava, nos levando às falhas, nos levando a quedas. A verdade é que, assim como Nabal, todos nós temos falhas, inseguranças, pontos no caráter que precisam ser mudados e transformados, e isso só pode ocorrer através de Jesus. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos as nossas falhas. É aquilo que a palavra nos fala. Na luz de Cristo, nós vemos os nossos pecados. Sozinhos, nós não alcançaríamos isso. Sozinhos, nós não poderíamos ver. E aqui nós vemos esse exemplo de Nabal, um homem autossuficiente, cheio de autojustiça. E por isso, juventude, nós precisamos, assim como Abigail, ter um coração humilde, sem vaidade, sem soberba, mas um coração disposto a se lançar aos pés de Cristo e lançar sobre eles as nossas dores, os nossos problemas e buscar nele uma perfeição que só pode ser encontrada em Cristo. A palavra nos fala que o Senhor veio para que nós lançássemos sobre ele as nossas dores, os nossos fardos. Então eu convido a você que você faça esse autoexame constantemente. Não se contente com aquilo que você tem vivido, ou se conforme com suas falhas, com seus pecados, ou ache que você não pode ser mudado porque você pode. Não há pecado maior, não há tão
grande falha que você tem cometido que não possa ser alcançado por Cristo, mas é mediante um arrependimento que precisa ser gerado em você. Lance os seus fardos, as suas dores, os seus pecados sobre Cristo. Lance as suas inseguranças sobre Cristo. Você será curado. Que cada jovem possa guardar isso em seu coração, na sua mente, e entender que precisa constantemente fazer um autoexame. Tempo atrás, pastor Jairo trouxe um exemplo, estava pregando, sobre a condição do homem, longe de Deus. Muitas vezes o homem está sujo, numa amassal de pecado, mas ele não consegue ver porque está longe da luz. Então, ao passo que o homem se aproxima da luz, vê quão sujo está, quão pecado, quanto pecado tomou a vida dele. Então, que nós possamos, sim, se aproximar da luz de Cristo, da luz da palavra, possamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não há convencimento de pecado. E aí vem a pergunta: nós estamos dispostos a buscar o Senhor de todo o coração, rasgar os nossos corações diante do Senhor e falar: Senhor Espírito Santo, fala conosco, Espírito Santo, me ajuda. Senhor, eu estou frágil aqui, aqui e aqui. Muitas vezes, no ponto que você acha que você é forte, aí está o seu pecado. Gente, nada que acontece hoje é surpresa para o nosso Deus. Ele está além do tempo. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Quando Jesus ele esteve aqui na terra e próximo à sua partida, já próximo à sua morte, ele faz a oração dele. Ele dá instruções para mim, para você, para os seus discípulos, em João 14:15. E uma das coisas que Jesus fala é: não se turbe o vosso coração. Aqui nesse mundo, tudo está uma loucura, tudo está de cabeça para baixo e às vezes a gente pode ficar meio desesperançoso. E em meio a isso tudo, Jesus fala pra gente não ficar com medo, pra gente não ficar aflito. E ele ainda diz: não peço que o Pai tire vocês do mundo. E não é o desejo de Jesus que nós saiamos agora porque nós somos a luz do mundo. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Ele fala assim: mas livrai-os de todo mal. Então, enquanto nós estamos aqui, nós contamos com o Espírito Santo, porque Jesus não nos deixou só. Ele nos deixou um consolador. Ele deixou o Espírito da verdade. Ele deixou aquele que corrige, aquele que consola e aquele que orienta. Nós somos incapazes, nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Precisamos olhar pra gente com sinceridade e reconhecer diante do Senhor: Senhor, eu preciso de Ti. Porque se nós tivermos a humildade e falarmos pro Senhor quem nós somos e quais são as nossas debilidades, o Espírito Santo vai operar uma obra poderosa na sua vida, na minha vida, e vai nos capacitando dia após dia, nos transformando dia após dia. É incrível nós percebermos que a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas são novas a cada manhã. Cada manhã, quando você se levanta, você tem uma nova oportunidade de fazer coisas diferentes, de ter posicionamentos diferentes. Então, eu não sei como você tem vivido a sua vida até hoje, mas se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se posiciona, se entrega ao Senhor. Peça o Espírito Santo para operar transformação na sua vida, para que você, de fato, seja um agente transformador no mundo em que nós vivemos hoje, apesar dele estar corrompido. Na idade da juventude, é uma idade que se levanta muita ansiedade, são muitos questionamentos, são muitas preocupações com o futuro. E aqui nós vemos Nabal, que tinha tudo. Era um homem próspero, era um homem rico, mas não tinha direcionamento do Espírito Santo. A riqueza que ele tinha, sem o direcionamento do Espírito Santo, que no caso Abigail tinha, não serviu para nada. Ele colheu insensatez. O fim dele foi um fim trágico. Nós vemos aí que o jovem, ele precisa sim se preocupar com as coisas desse mundo, as coisas materiais, mas antes disso, buscar direcionamento no Espírito Santo, porque o nosso entendimento, que a gente se conquista, o estudo, o trabalho, ele é vão se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus. Então, Abigail ali, ela não tinha riqueza, ela tinha um marido tolo, mas ela tinha o Espírito Santo e ela consegue contornar toda a situação através da confiança e liberalidade que ela dava para o Espírito Santo agir através da vida dela. Então, muitas vezes, o conhecimento, muitas vezes, aquilo que o jovem está correndo atrás nesses dias é importante sim, mas você tem buscado o direcionamento do Espírito Santo para que você consiga alcançar aquilo que almeja o seu coração e também saber se isso está alinhado com o coração de Deus? Então, todo o nosso entendimento, toda a riqueza é em
vão se não tivermos o direcionamento do Espírito Santo. Abigail, ela se posiciona, não fica apática, tem sabedoria para lidar com essa situação e ela salva a sua casa, ela salva a sua família, seus bens, e aí o Senhor, ele faz justiça na vida de Abigail. Não pense vocês que a morte de Nabal, ela aconteceu por mera coincidência. Não, ela é resultado de um homem que não honrou ao Senhor, de um homem duro, porque ele poderia ter vivido muito mais tempo se ele tivesse honrado ao Senhor. Enquanto Abigail, que honrou a Deus, ela foi o quê? Coroada. Uma mulher que antes não tinha nenhum tipo de relevância social, se tornou uma rainha, uma esposa de um rei, e ela é conhecida, o seu nome é falado ainda hoje. E assim é na nossa vida também. Se hoje nós fizermos boas plantações no reino de Deus, amanhã seremos coroados. E agora, chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto Mil Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da aula de hoje. E vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: qual foi a grande falha de Nabal? Alternativa A: recusar a tradicional hospitalidade a Davi e seus homens. Alternativa B: ofender apenas os servos enviados por Davi. Alternativa C: desprezar e humilhar sua esposa Abigail. Ou alternativa D: nenhuma das alternativas. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo acabou e espero que tenha respondido a letra A, que é a resposta correta. Recusar a tradicional hospitalidade a Davi e seus homens. Segunda pergunta: quais características destacam Abigail como virtuosa? Alternativa A: sensível e omissa quando precisa. Alternativa B: deixava Nabal decidir e esperava. Alternativa C: sábia, sensível, corajosa, prudente e temente a Deus. Ou alternativa D: rápida para julgar e agir sem pensar. Vamos lá, mais uma vez. Tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo acabou. E se você respondeu a alternativa A, sensível e omissa quando precisa, meus parabéns, você errou. Porque na verdade a resposta correta é a alternativa C, sábia, sensível, corajosa, prudente e temente a Deus. Terceira pergunta: qual exemplo e convite Abigail nos deixa? Alternativa A: falar a verdade de forma dura. Alternativa B: viver sem os valores cristãos. Alternativa C: agir com sabedoria, coragem e humildade nas crises. Ou alternativa D: incentivar os jovens a serem impulsivos. Vamos lá, você já sabe.
Muito bem, o nosso tempo acabou. Espero que tenha respondido no chat e tenham lotado com a letra C, que é a resposta correta. Agir com sabedoria, coragem e humildade nas crises. E agora vamos para a nossa quarta e última pergunta, que é a seguinte: qual deve ser nossa postura diante das fragilidades? Alternativa A, basta ser firme e ousada para vencê-las. Alternativa B, fragilidade não é realidade para todos. Alternativa C, reconhecer e entregar nossas fraquezas ao Senhor. Ou alternativa D, ignorar as fraquezas e seguir em frente. Pela última vez, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo acabou e a resposta certa dessa última pergunta, meu jovem, com certeza é a alternativa C. Reconhecer e entregar nossas fraquezas ao Senhor. E foi isso, meus jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais do conteúdo da lição e também tenham acertado cada uma das perguntas. É isso, fiquem na paz e tchau! Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos pela sua palavra, por esse estudo poderoso, que o Senhor possa encorajar cada jovem a se posicionar diante de Deus, que possam fazer boas escolhas, que sejam guiados pela sua palavra, e que o Espírito Santo possa queimar os seus corações para que tenham uma vida santa, uma vida cheia do poder do Senhor. Nós oramos pela sua bênção em nome de Jesus. Amém. Falou, juventude. Tchau! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Com filhos, aí com seus 40 anos, Deus vai te usar exatamente como você é. Volta, não tem nada a ver ter 40 anos e ter filho. Ó, só dá pra ser usado com 40 anos. 40 anos foi a idade que a Tainara, a idade do sucesso. Tá aqui embaixo os nossos meios de contribuição e... glória a Deus. Os nossos meios de contribuição, os nossos Pix, não é nossos. Porque depois junta tudo e aí sai alguma coisa boa. É. Gente, vai ser um prazer responder todos vocês. Tá certo? Se não... Não, tá certinho. Se não tá... Tá certo. É que eu lembrei que um dia a gente tava gravando, eu fui pra pessoa, coloca aí no chat onde é a sua casa. Falo, mas a minha mente já tá pensando em outra coisa. Tem cara, né, pastor? Comprar esse espaço aqui, que provavelmente não, né? Óbvio que tá passando o burro. Sua vida e a vida de todos nós. Não precisava disso. Mas amém. Pra que eu quero pregar, né? Ou eu prego ou eu falo. É muito... Que legal, Tainara. Isso mesmo. Tava arrumando o cabelo. Que legal, Tainara. Isso mesmo. Não, pastor, fica aqui. Fica aqui. Vai dar certo. Pode contribuir. PicPay não existe. E parabéns, André. Travei. Eu do nosso Pix. Pix. PicPay, Pix. Alguma coisa assim. É, modalidade. Só gospel que tem isso. Amém, que legal, Tainara. Porque a Bíblia diz... O que a Bíblia diz, André? Muito bom, muitas coisas. Fique na paz. Amém. Certa de entrar em ação impedindo que Davi cometesse um greve erro. Jesus, vai dar certo, um greve erro. E agora, chegamos num momento tão... E você, sim, você que tá aí do outro lado, você vai na câmera. E você pode, o momento da oferta. Falei oferta assim, calma, ainda não, quero mais. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém, obrigado. Não é isso. Reconhecendo todas as benesses que Deus está nos feito.
Vamos mais um, só pra dar. Depois junta tudo. Coloca aqui no site. Ai, meu Deus, no site, no chat. Puro que está Puro. Está puro. puro, que tá sujo. Puro de pecado. É 100% pecado. Provérbios 3:9 diz que Deus, Provérbios 3:9, Provérbios... Ai, cansei. Eu não sei falar Provérbios 3:9. Provérbios 3:9. O último agora. Agora vai. Eu acho que depois, juntando tudo isso, deve sair alguma coisa. Sara que se vire. Sara, Deus te use, minha filha. Deus te use. Eu tô orando por você. Gente, meia hora pra gravar um texto, meio minuto. Que Deus te honre em tudo que você fizer. Pra glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão dos Espíritos Santos de Deus. Amém. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.